ATL-TV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora. Oi, Atlântiders! A Copa do Mundo já tá bombando, até porque esse vídeo tá sendo gravado antes da Copa começar, então até aqui a gente não sabe se o Brasil já foi eliminado ou algo do tipo, mas aí a gente finge que tudo bem. Pois bem, a Copa do Mundo é a principal competição entre as seleções de futebol do planeta Terra, somente desse planeta, importante deixar claro. Importante falar isso, né? Agora tá tendo aí umas invasões meio alienígenas. Será que tem uma Copa do Mundo em Marte? E nesse quase um século de história, já foram 22 edições realizadas e muitas histórias pelo caminho. Ai meu Deus, quase 100 anos de Copa do Mundo, você deve estar dizendo. Pois é, a primeira edição rolou em 1930, sempre acontecendo aí de 4 em 4 anos, com exceção de 1942 e 1946, que rolou sabe o que, Thay? Aulinha de história agora, a Segunda Guerra Mundial. Não pode ficar feliz, é uma coisa triste. E pela primeira vez o campeonato está sendo sediado em 3 países, México, Estados Unidos e Canadá. Aliás, o México é o primeiro país a sediar 3 Copas masculinas da FIFA. Também teve em 1970, 1986 e já que estamos falando de uma Copa de recordes, essa edição conta com um recorde de 48 seleções participantes, ou seja, muito show pra galera se alienar, pra galera se divertir, torcer, vibrar. Tá torcendo pra quem tá aí nessa Copa? Brasil, né? Eu tô torcendo pra Itália. Bambina. E hoje, o Por Trás do Hype vai mergulhar nessa história com fatos e curiosidades que talvez tu não saiba, e eu também não sabia, e como vocês podem imaginar, eu não sou muito futebol, mas tem essa camisetinha aqui do Brasil, tá? A taça do mundo é nossa, com o Brasil não há quem possa... Antes de mais nada, já se inscreve aqui na ATL-TV e se tu fizer isso, certamente tu vai fazer um golaço, hein? Já quero começar dizendo que o Brasil, quer você goste ou não da formação atual, é a única seleção em toda a história dos mundiais a participar de todas as edições. Nós somos recordistas com 22 aparições e não só isso, tá? A gente é dono de 5 títulos e somos o único pentacampeão. Logo atrás tem a Alemanha e a Itália com 4 e a Argentina com 3. E para completar essa listinha, temos a França e o Uruguai com 2 taças e a Inglaterra e a Espanha com 1 taça cada uma. Eu tô me sentindo muito um jornalista esportivo hoje. Mas vamos voltar no tempo. Desde a criação da FIFA, lá em 1904, já rolavam ideias de se criar um torneio entre países, mas essa ideia nunca foi aprovada e nem os países se comprometiam 100% com esse projeto. Até que um francês chamado Jules Rimet assumiu a presidência da FIFA e durante uma conferência em Amsterdã em 1928, o Jules conseguiu a aprovação e logo depois já começou a tirar essa ideia do papel. A figura do Jules foi tão importante que até 1970, quem vencia a competição levava para casa a famosa taça Jules Rimet. Foi só em 1974 que começou a ser utilizado o nome Troféu Copa do Mundo. Meio flop, né? Meio real. A primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada em 1930 no Uruguai, com apenas 13 países participando. Reparem bem na diferença se comparado a esse ano, que a gente tem 48 seleções. Muitas seleções europeias desistiram porque a viagem até o Uruguai era bem longa e cara. As equipes que participaram cruzaram o Atlântico em navios e levaram semanas para chegar. Agora vamos aqui de historinhas e curiosidades, tá? A seleção da Romênia, por exemplo, quase não participou da primeira Copa porque a maioria dos jogadores trabalhava em uma empresa inglesa de petróleo que não quis permitir 3 meses de licença remunerada para eles. Olha só, complicado. Foi preciso que o rei Carol II, que havia acabado de assumir a coroa, ameaçasse fechar a empresa caso elas não liberassem os jogadores. Olha só. Para essa primeira competição, o Uruguai construiu em tempo recorde o Estádio Centenário, localizado em Montevidéu, e que foi a única cidade que recebeu os jogos. Em 83, a FIFA declarou o Centenário como o primeiro monumento histórico do futebol mundial. Eu cresci assistindo a Copa do Mundo pela televisão e isso não é novidade pra muita gente. Tu também, né, Thay? Coisa boa, é importante. Mas antes do surgimento da TV, a transmissão ela era feita principalmente pelo rádio, mas as pessoas se informavam muito pelos jornais impressos. Como as imagens não chegavam em tempo real, as pessoas aguardavam ansiosamente as edições extras dos jornais nas bancas. Curiosamente, aqui no Brasil, as 2 primeiras Copas vencidas pela nossa seleção, que foi em 58 e 62, não foram transmitidas ao vivo. Imaginem só, o material em vídeo demorava dias para chegar aqui em fitas, e os gols e os melhores momentos
eles eram exibidos com bastante atraso. A primeira Copa televisionada em cores e ao vivo pro mundo só ocorreu na década de 70. Aliás, a gente pode sentir um pouco dessa emoção de assistir a Copa pela primeira vez. Sabe onde, Thay? No Chaves. É isso mesmo, a Copa do Mundo de 70, que foi disputada no México, é o tema de um dos episódios mais clássicos do seriado. Apesar do episódio ter sido gravado em 75, a história se passa no dia em que os personagens decidem sintonizar e assistir os lances do campeonato. Aqui no Brasil, a Copa de 70 foi ainda mais especial pela conquista do tricampeonato e os horários dos jogos, que pela primeira vez foram escolhidos para que pudessem ser assistidos simultaneamente pelo maior número de países possíveis. Já que estamos falando do Brasil, a taça do mundo é nossa. Vamos focar um pouquinho aqui na nossa história, até porque tem bastante. O nosso país foi sede da Copa do Mundo pela primeira vez em 1950 e, como eu falei lá no começo, foi uma edição histórica porque a Segunda Guerra Mundial tinha impedido o evento de acontecer por 12 anos. Apesar de toda a festa por ser sede e tudo mais, os brasileiros saíram um pouco chorando do rolê. A final dessa Copa ficou conhecida como Maracanaço, uma das maiores decepções do futebol nacional. O Brasil precisava apenas de um empate para ser campeão, mas perdeu de virada por 2-1. Complicado. E aqui a gente já pode concluir o quê? Que existe um karma no Brasil em sediar uma Copa do Mundo, né? Em 2014, a Copa do Brasil ficou marcada aí pelo caótico 7-1 da Alemanha. Mas quem pensa que o 7-1 foi a partida com o maior número de gols marcados, tá muito enganado, tá? Em 1982, a Hungria venceu El Salvador por 10-1 e foi a maior goleada já registrada em mundiais. Eu lembro como se fosse ontem, do dia do 7-1, não dava tempo de piscar, quando a gente viu já tinha outro gol, as pessoas chorando. Tu lembra desse dia, Thay? Lembra? Ficou até triste só de lembrar, né? Muito triste, muito triste. Apesar dessa sequência louca de gols da Alemanha no Brasil, o gol mais rápido em uma partida aconteceu em 2002 e foi feito pelo Hakan Şükür, da Turquia, contra a Coreia do Sul, que era a grande anfitriã e disputava o terceiro lugar. Foram apenas 10,8 segundos após o início da partida, quando o Şükür marcou o gol no golor. Tu não acha que fica até feio, tipo assim, pensa, os caras estão sediando. Mas é óbvio. E o cara vai e faz um gol em menos de 11 segundos. Não, mas aí tu imagina quando foi aqui no Brasil. Falta de respeito, os jogadores ganharem uma fortuna e não fazerem um grande meio de campo. E quando a gente fala de Copa do Mundo e Brasil, não é só de 7-1 que a gente pensa. O que a gente pensa, Thay? Brasil, Copa do Mundo. Folga! Mentira. Temos que falar do Pelé. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Até hoje, nenhum outro jogador venceu mais Copas do Mundo do que o Pelé. Foram 3 taças, 58, 62 e 1970. O rei do futebol não tem esse título à toa, até porque o talento dele sempre foi muito precoce. O Pelé foi o jogador mais novo a marcar um gol em Copa do Mundo. Ele tinha apenas 17 aninhos. Ai. O cara realmente era muito bom, o cara era bom de bola, porque um pouco mais de 10 anos depois, aos 29 anos, o Pelé foi o primeiro jogador também a alcançar a marca de 1000 gols durante uma partida do Santos contra o Vasco. Mas se é pra falar de Copa do Mundo 2020, a taça do mundo é nossa. E o Neymar tá no chão. Essas horas já tá no chão. Como eu disse, essa é a primeira vez que 3 países vão receber a competição. Ou seja, temos 3 mascotes. Já viu os mascotes? Já vi. Tá fazendo o álbum, né? Já vamos falar do álbum. Mas antes da gente falar do álbum, se inscreve aqui na TLTV, tá tendo várias coisas de Copa. No Canadá, o mascote é um alce chamado Maple. No México, temos a onça pintada Zayu, e eu já acho que tinha que ser um mariachi. E nos Estados Unidos, o mascote é a águia americana chamada Clut. Achei chato sem graça, como tudo que eles fazem. E o que eu amei é que nessa Copa, as aberturas foram verdadeiros eventos à la Super Bowl. Nos Estados Unidos teve a Anitta, Katy Perry. No México teve a Shakira, Alanis Morissette. No Canadá, eu gostei que as gays tiveram visibilidade nessa Copa, né? Uma Copa não muito hétero, né? É verdade, mas não acabou, Thay. Não acabou porque a cerimônia de encerramento, que vai rolar no dia 19 de julho, vai ter Madonna, vai ter Shakira de novo e vai ter BTS também. Nossa! K-pop. Aqui no Brasil, o aquece da Copa também já começou meio polêmico e cheio de burburinhos por causa da escalação que o Carlo Ancelotti faria, principalmente pelo elenco muito jovem e o desafio também de convocar o queridíssimo do Neymar, mesmo sem ele estar no
melhor momento físico, né, Thay? Como sempre. E aí começou o grandíssimo surto dos álbuns da Copa. Thay tá aqui agora como testemunha. Segundo a Folha de São Paulo, esse ano rolou um aumento de 41% no interesse dos brasileiros em relação ao último Mundial. A Panini, que é a editora responsável pelo álbum, fez parceria com várias marcas de varejo, delivery, fast food, ou seja, onde tu ia nessas últimas semanas, tu ia ver álbum da Copa e figurinhas sendo vendidas. Esses dias fui numa loja comprar coisa pros meus gatos, um shopping de pet, e aí lá eles estavam vendendo álbum e figurinha. Que loucura, é um troca-troca, uma loucura, né, Thay? Mas obviamente que não é só de rarará, risadinha que se faz uma Copa do Mundo. Antes de começar, o Mundial já carregava algumas polêmicas, a começar pelo valor dos ingressos. Pra vocês terem uma noção, em relação à Copa de 2022, os ingressos tiveram seus preços multiplicados em até 22 vezes. Então assim, se tu quiser assistir a final da Copa do Mundo desse ano, tu tenta aí que desembolsar cerca de 29 mil reais pra assistir, mas tem também a opção de pacotes VIP ultrapassando aí os 300 mil reais. O que tu acha? Assistir lá em casa? Quer assistir lá em casa? Graça, né? Vamos assistir lá em casa, Thay. E eles estão usando preços flutuantes de acordo com... Tu ia chegar aí? Vamos falar disso já já. Vamos falar disso já já. Ou seja, o evento ele se tornou financeiramente inacessível para grande parte dos torcedores. Resultado disso foi que antes da Copa começar, a previsão era que os estádios ficassem, imaginem só, vazios. Olha só que legal. Esse cenário de assentos vazios acendeu um grande sinal de alerta na FIFA e eles aí começaram a baixar um pouco os preços. Mas o motivo desse fracasso na bilheteria foi o modelo de negócios adotado para o Mundial de 2026. A FIFA implementou um sistema de preços variáveis, que foi isso que a Thay estava falando agora, onde os valores sobem ou descem de acordo com a demanda do jogo. A polêmica toda saiu da bolha do esporte e virou até caso de polícia, Thay. Os procuradores gerais do estado de Nova York e de Nova Jersey abriram investigações oficiais sobre o valor das vendas, ou seja, quem é que tá recebendo esse dinheirinho? É a Águia Americana? Quem é essa Águia Americana? Aqui no Brasil, a polêmica dessa Copa do Mundo vem de uma pessoa que é obviamente quem? Virgínia Fonseca. O babado todo começou com um término de relacionamento entre a influenciadora e o atacante da seleção brasileira, Vini Júnior. Durante o amistoso pré-Copa entre Brasil e Panamá, logo depois do Vini marcar um gol, parte da torcida puxou um coro com xingamentos bem explícitos direcionado à Virgínia, além deles arremessarem aí, ó, uns aviõezinhos de papel em direção a ela. O Vini veio a público defender e pedir respeito pra ex-namorada. Outra polêmica é que a Virgínia foi contratada pela Globo pra comandar um quadro focado nos bastidores e nas curiosidades das cidades sedes do Mundial, e isso gerou uma rejeição bem grande. Desde a classe jornalística, que argumenta que a Globo priorizou o engajamento da influenciadora ao invés de jornalistas formados e especializados. Hulk, podia me contratar aqui, hein? Eu e a Virgínia, se é pra entender de futebol, a gente tá aqui, ó. Virgínia tem uma t-shirt assim, do Brasil? Virgínia faz a dancinha do Brasil. Depois disso, o Felipe Neto foi para as redes sociais e declarou publicamente que ele não vai acompanhar a Copa pela Globo. E ele ironizou a escalação chamando a Virgínia de tigrinha, fazendo referência às suas publicidades de jogos de azar e cassinos online. Não, se o Felipe Neto falou, tá aí. Tá falado, tá falado. Mas se vocês acham que tá pouca polêmica aí com a diva, calma que tem mais. Porque o quadro da Virgínia ganhou o patrocínio de uma casa de apostas. É. A estreia da Virgínia na Globo coincide com uma campanha movida por vários nomes, como Aline Moraes, Gilberto Gil e Caetano Veloso, contra as apostas nos jogos de azar. Babado, hein, Thay? Falando em babado, aqui na TLTV também tá rolando vários babados durante a Copa do Mundo. Todos os dias tá rolando por aqui 2 gordos e uma Copa and Vibe Copa. É isso mesmo, na RBS sempre tem mais Copa. Tamo conectados na Copa, né, Thay? Quais são as tuas apostas? As minhas apostas, quer que eu seja muito sincera? Eu acho que o Brasil... Cara, eu acho que não vai. Não chega longe. Só achismo. E eu vi um vídeo de uma cartomante também falando que viu nas cartas que o Brasil não vai longe. Então eu tenho a fonte da minha cabeça e também uma fonte mais espiritual. Será que a gente vai receber liberação em dias de jogo do Brasil? Eu não tô trabalhando na Copa. Vou ficar aqui fazendo o quê? Esse foi o nosso Por Trás do Hype temático da Copa. Como eu falei, tem uma programação imperdível aqui na TLTV em todo o grupo RBS pra vocês acompanharem a maior Copa de todos os tempos. Então se inscreva aqui na TLTV, curte, comenta, compartilha e muito em breve estaremos de volta com mais um episódio deste programa e a Thay de volta do Recife. Tchau, gente! A taça do mundo é nossa.
ATL-TV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora.